Salve, salve! Esse é o vídeo, continuidade do vídeo anterior, do maldito lugar do psicanalista. Tive a participação aqui de uma colega que pediu para dar um exemplo fictício, né? Enfim, ela curtiu aí as ideias desenroladas no vídeo anterior e pediu um exemplo. Para a gente dar exemplo da clínica é sempre muito difícil, porque a gente tem um sigilo. Embora seja aqui uma página de estudos, né? É uma página aberta, etc, etc e tal. Então eu resolvi criar uma situação fictícia, né? Que diz um pouco a respeito de dilemas, de situações difíceis da clínica e que cabe ao psicanalista, conforme eu explico no vídeo anterior, ocupar um lugar um tanto quanto maldito, né? Um lugar intervencionista, né? E o que eu vou contar aqui é um caso fictício, tá? Calcado, evidente, na minha experiência, né? Então, é uma ficção com fragmentos do real, ou da realidade, o nome que vocês quiserem dar. Bem, por exemplo, a gente tem uma situação muito delicada em consultório quando os gestos enlouquecidos do seu analisando, ou os gestos sofridos, ou os gestos sintomáticos, o nome que vocês pensarem aí que se encaixa melhor, por exemplo, esses gestos ferem outros sujeitos, não é? Vulneráveis, sem a condição de se defender, não é? Vamos citar aqui, por exemplo, crianças. Não é? E vamos pensar aqui numa situação em que um analisando traz para o psicanalista determinados movimentos e condutas não tão diretas e explícitas, mas que acabam expondo uma criança muito pequena a situações de violência, situações de abuso, não é? O que fazer numa situação como essa, né? Lembrando que eu estou falando aqui de um caso fictício, em que não se trata de um abuso declarado, se trata de gestos e condutas desse adulto que coloca a criança frente a outros abusadores explícitos, correto? Você tem o dever, na sua escuta psicanalítica, de incluir essa criança, né, no seu foco de atenção, correto? E você tem um caminho analítico de pensar e de decifrar o que está levando esse sujeito a cometer esse descuido, a favorecer a violência que essa criança está passando, né? Você vai ficar atento a isso, tanto do ponto de vista do inconsciente e das narrativas e dos sonhos, das interpretações, mas você também vai ficar atento nisso por uma via egóica, né? Por algumas interpretações e espantos egóicos, né? Muito bem. Frente a esse sujeito que, sessão por sessão, vem trazendo as violências que a ausência de presença dele traz para a criança, ou seja, ele deveria cuidar dessa criança e não cuida, você vai tentando entrar na questão e sinalizar para o sujeito, né, de que ele precisa recuar, que ele precisa tomar alguma atitude, né? Então você começa a confrontá-lo. Vamos supor que esse sujeito repita em sessão, incessantemente, esse gesto, não é? E você vá percebendo que ele está nessa repetição não como uma tentativa de saída, mas como uma pura repetição destrutiva endereçada a uma criança. O que você faz com isso? Não é?
Então, por vezes, é isso que eu chamo de um lugar de intervenção, de limite, de aposta ética, de você se colocar muito claramente para esse sujeito que você não topa ficar ali como testemunha do abuso e da cumplicidade do abuso que esse sujeito está fazendo em direção à criança. Você diz isso para ele num determinado momento, de forma muito direta, inclusive colocando para ele que é dever dele fazer algo com isso, né? Que você não está ali para apoiá-lo nesse gesto, não é? Isso é uma posição que eu estou chamando aqui de maldita, né? Que no caso é bendita, né? De você, portanto, colocar um limite, um freio, né? Fazer uma interpretação, fazer uma recusa de um determinado convite que esse sujeito te faz, não é? E o que eu chamo aqui de uma espécie de função paterna, de limite frente, como os lacanianos chamam, ao gozo, né? Ou seja, a esse deleite inconsciente ao mal que vai atingindo outras pessoas que não podem se defender frente ao arranjo sintomático desse teu analisando. Esse é um exemplo, tem muitos outros, né? Mas eu espero aí que atenda aí o pedido da colega. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like e faz seu comentário aí para a gente poder saber como é que chegou aí do outro lado da telinha. Tchau!